Bom dia, amigos do Facebook do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Muito bom dia. Neste domingo, dia 10 de janeiro de um novo ano, ano de 2021, nós damos por iniciada mais uma palestra online para a divulgação da doutrina espírita. Desta maneira, entrando nos lares, nos locais de trabalho, enfim, em qualquer espaço, à distância da nossa casa espírita, para que você que não pode sair de casa devido à pandemia, não quer se expor, sua família, enfim, todos aqueles que podem acessar essas palavras, possam então estar conosco neste domingo, nesta manhã de domingo, para analisarmos, refletirmos sobre a lição do Evangelho de hoje. Aqui em Araçatuba, hoje, o dia está maravilhoso, azul, céu azul, prometendo muito calor, estamos no auge do verão, não é? E nos convida a contemplar esse céu azul e a pensarmos sobre Deus, sobre a natureza, pensarmos também no que Jesus, o enviado de Deus, Filho de Deus, enviado a nós, espera de nós. Esta pergunta deve ser feita a toda hora, porque se conseguirmos seguir o Evangelho, que é o que Jesus espera de nós, o que ele veio nos trazer, nós estaremos nos melhorando, fazendo a nossa reforma e progredindo como espíritos. E é dessa maneira, então, que hoje nós temos o nosso palestrante, trabalhador da casa, Valdir Miguel, já conhecido de vocês certamente, já deu outras palestras aqui, que vai falar sobre um capítulo muito importante, um tema muito importante dentro do Espiritismo e dentro do cristianismo, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque Jesus nos deu este exemplo de mansitude, de paz, trazendo paz, sempre com muita firmeza, mas sempre com muita mansidão, com muita paciência conosco e com muita tranquilidade, trazendo muita paz aos povos que compreenderam a sua mensagem. E é desta maneira, então, que nós teremos hoje a reflexão trazida pelo Valdir, a quem nós agradecemos ter aceito o convite para mais uma live e a quem desejamos que as suas palavras sejam inspiradas pela espiritualidade maior e possam tocar fundo o coração e o pensamento de cada um daqueles que estão ligados neste momento. Que assim seja, Valdir, uma boa palestra para você, meu amigo querido, e que nós possamos aproveitar bastante a sua palavra de hoje. Muito obrigado, Valéria. Bom dia a todos, aos internautas, ao pessoal que nos acompanha. É uma grata satisfação, mais uma vez, a gente poder estar aqui com vocês para tentar refletir sobre algumas coisas que o Espiritismo nos traz, mas principalmente as palavras de Jesus. Os ensinamentos bem dirigidos pela espiritualidade, que inspiraram a Kardec a codificação, a organização dos ensinamentos do Cristo. E, mais uma vez, como disse a nossa irmã Valéria, estamos aí começando mais um ano na nossa existência, dando graças por tudo que nos tem acontecido, tanto de bom como de ruim, porque das coisas ruins a gente tem que tirar as boas. Esses são os ensinamentos que o Espiritismo nos traz, para que nós possamos estar sempre com moral elevado. Eu sei que muitas vezes a gente está um pouco cabisbaixo, mas aí temos mais um ano, a chance do recomeço, daquelas, como a gente diz, daquelas promessas, né, que nós fazemos na passagem de ano, mas temos que seguir firmes. E como eu estava dizendo, nosso tema da reflexão de hoje é sobre uma
uma parte, e como disse a Valéria, uma parte muito importante das bem-aventuranças. Lógico, todas elas são. O sermão de Jesus, quando aqui esteve, é de uma importância tremenda, de um ensinamento muito grandioso, o qual ainda não conseguimos aplicá-lo da melhor forma possível. Não conseguimos absorver esses ensinamentos como ele nos passou. Alguns termos, algumas colocações que vêm da Bíblia, são colocações que vêm através dos tempos, que têm um contexto e que nós procuramos entender com as explicações que os Espíritos nos trouxeram na codificação. Então, como nos é colocado na citação do Evangelho, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. A frase em si, do irmão Mateus, nos coloca como possuirão a terra, porque tudo que nos é colocado é contra a posse. Mas nós temos que analisar que esse possuirão a terra são aqueles que usufruirão de um planeta ao qual, ou uma condição de evolução a qual nós conseguiríamos ou conseguiremos se formos brandos. Porque, como nós iremos ver mais à frente, existem, desde os primórdios, desde a criação do planeta, nós estamos envolvidos em violência. E Jesus, quando nos trouxe, mostrar que a violência não era necessária. Porque ele ainda nos coloca, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Porque Deus é bondade, Deus é amor, Deus é carinho. E nos coloca ainda mais um alerta. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis. Quando ele disse aos antigos, foi na época de Moisés. E quem quer que mate merecerá a condenação do juízo. Mas ele acrescenta uma coisa muito importante a essa lei que nos foi transmitida. Eu, porém, vos digo que quem não se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá a condenação em juízo. Aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá condenado ao conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Cabe uma explicação, muitos já devem conhecer, porque já devem ter ouvido. A expressão raca é uma expressão na qual os hebreus utilizavam quando se passava perto de alguém, virava-se o rosto, como se fosse aquele sinal de cusparada. Era um sinal de desdenho à pessoa que ali estava. Então, essas atitudes ao qual o Cristo nos cita, o Sermão da Montanha, ela nos mostra que a questão da cólera, da intolerância para com o nosso irmão, é condenável, porque é necessário, na lição que nós estamos adentrando hoje, que se faça as coisas com brandura, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, principalmente, com brandura e com passividade. Porque a violência, ela não leva a nada. Na própria transcrição do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec forma o livro, essa lição vem subdividida em alguns itens, e um deles fala sobre a violência e a injúria, que nós vamos ver um pouco mais à frente. E ela vai mostrando que essa violência, como aqui a gente vai ver, ela não se faz só a violência, aquela violência da atitude, não se faz aquela violência na qual nós, seres humanos, às vezes estamos acostumados a ver, que é a agressão, essa violência da guerra. Mas essa violência que Jesus nos fala, ela vai muito mais além do que a agressão física.
é a agressão verbal, é a expressão descortês que muitas vezes nós usamos para com o nosso irmão. Porque quando Cristo veio aqui e nos mostra que ele condena tanto a cólera, que nós iremos ver mais para frente, que também é um subitem desse capítulo, ele condena a violência. E nós, como eu disse, nos atemos àquela violência física, mas existe aquela violência psicológica, da palavra descortês, inclusive de uma coisa que muitas vezes nós não pensamos, que é a descordialidade do pensamento, que é a intenção daquilo que nós falamos. Porque muitas vezes a gente, perto das pessoas, diante das pessoas, como eu vi numa palestra, a gente encontra uma pessoa a qual a gente não tem aquela amizade e cumprimenta. E a pessoa olha para nós e fala assim: oi, querida, bom dia. E muitas vezes, por dentro, ela está com outro tipo de pensamentos ruins. A mesma coisa nós. Aqui não estamos colocando, vamos dizer, a culpa só nos outros, mas a nossa também. Porque se nós nos vigiarmos, se nós começarmos a analisar, nós também fazemos esse tipo de... entramos nesse tipo de situação. E ela é condenável pelo Cristo, porque ele quer fazer da sua lei a mansitude, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência. São coisas que nós precisamos cultivar dentro de nossos corações, porque Jesus veio trazer a nós. E se nós nos lembrarmos das passagens do Cristo àquela época, muitos irmãos daqueles que lá se encontravam, inclusive nós, né, por assim dizer, não que nós tenhamos aceitado. Muitos aceitaram essa nova lei e estiveram presentes ao circo, testemunhando as lições do Cristo. E lá morreram, lá desencarnaram, com mansuetude, com brandura, porque sabiam que aquelas palavras de Jesus lhes traziam conforto, lhes traziam a verdade. Então, essa lei começa dessa época, onde Jesus vem nos trazer a mansuetude, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência como uma lei, condenando toda a expressão descortês. O Evangelho, ele ainda coloca, Kardec, um subitem, o qual ele fala sobre a afabilidade e a doçura. De quem ama ao seu próximo, a consequência é que se torna bondoso e manifesta essa afabilidade, essa doçura. Essa consequência é do bom aprendizado. Aquilo que a gente pode estudar e fazer com que, na nossa vida prática, colocamos, como disse, em prática. Só que é necessário que, muitas vezes, nós não enxergamos isso. Eu amo ao meu próximo, eu ajudo. Mas para que isso ocorra, eu assistindo uma palestra do Raul Teixeira, e que me deixou muito assim, não vou dizer perturbado, mas me fez pensar muito, me deixou bem, bem pensativo. E a gente tem que encarar como uma realidade. Que para que nós amemos ao nosso próximo, é necessário, em primeiro lugar, que nos amemos. Porque Jesus nos dizia: amarás a teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Então, para que eu possa amar ao meu próximo, é necessário que eu me ame. É necessário que eu me perdoe. É necessário que eu comece a modificar o meu íntimo, para que eu consiga adquirir essa afabilidade, essa doçura. Porque muitas vezes nós nos cercamos das aparências. Essas aparências nas quais nós colocamos, por exemplo, colocar como máscaras
diante de uma sociedade, nos fazendo passar por pessoas boas, pessoas afáveis e doces, e sendo totalmente contrários a isso, agindo por detrás. Como a gente brinca, falando mal do nosso irmão por trás dele. Na frente, oi, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e por detrás, em vez de nós cultivarmos as coisas boas, a gente só fala mal. Mas isso é uma colocação que parece que faz parte ainda do nosso mundo. A gente ainda não conseguiu gerir essa afabilidade que Cristo nos passou. Essa doçura, essa meiguice. É necessário que mudemos os nossos hábitos. Nós temos que praticar a bondade, não só fora de casa, não só mostrando dentro da casa espírita, por exemplo, aquela mansetude, recebendo bem as pessoas, sendo que a gente sai dali, retorna aos nossos lares e voltamos a ser aquilo que éramos. Vamos dizer, monstros, porque deixamos de ter essa afabilidade e essa doçura para com aqueles que mais nós temos que ter, que são os nossos familiares, que são aqueles que tivemos desavenças no passado, que temos débitos a serem saldados. Se conseguirmos fazer do nosso lar esse ensinamento, nós conseguimos aplicar fora de lá. É a mesma coisa dentro do nosso local de trabalho. Muitas vezes a gente pisa nos nossos companheiros. Jesus disse, os ensinamentos do Cristo nos trazem que nós devemos respeitar aqueles que estão abaixo de nós, porque nós também estamos abaixo de alguém, que são superiores a nós e que estão demonstrando a afabilidade, a doçura. Por quê? Porque o ser humano ainda não aprendeu essa lição. Quando Jesus esteve aqui, ele veio trazendo essa lição e a gente está ainda patinando. Temos que tirar o veneno de nossos corações. Temos que ver o lado bom do indivíduo. Temos que ver o lado bom do nosso irmão. Temos que deixar cair as nossas máscaras. Não é a máscara de te falar, eu só falo a verdade. Não é isso. A gente tem que conversar e ser verdadeiro. Porque muitas vezes a gente acha que está falando a verdade e está ofendendo a pessoa. Existem 1001 maneiras de se falar a verdade. Então, primeira coisa, nos amemos para que possamos amar ao nosso próximo, para que possamos fazer a ele aquilo que queremos fazer, que façam para nós. Ver o lado positivo. Se a gente gosta de coisa boa, a gente tem que proporcionar coisa boa. Então, assim a gente vai cultivando essa afabilidade e essa doçura. Porque a benevolência para com o seu semelhante, como diz a frase do Evangelho, ela é fruto do amor ao próximo. Como eu disse, amar ao nosso próximo, mas primeiro aprender a se amar. E ela produz essa afabilidade, essa doçura. Como eu disse, e eu acho que deve ter pulado uma parte que fala sobre a violência, lá atrás, quando fala sobre a violência, nós vivemos, sim, num mundo muito violento. E que é necessário a gente enxergar essa doçura. É necessária a mudança. O planeta ele vai mudar, mas só quando os seres que aqui estão mudarem. Porque aqueles que aqui não conseguirem entender e proporcionar essa mudança íntima, eles serão convidados para outros locais no espaço. Essa é a evolução. Então, por isso que os bons, os pacíficos, os brandos, irão herdar a Terra. Porque com a evolução do ser, do espírito, outros não poderão estar aqui e sentirão falta, como aconteceu com os nossos irmãos capelinos. Então é necessária essa mudança para que nos tornemos afáveis.
Porque, como eu estava falando, a violência gera violência. E nós temos exemplos grandiosos dentro da humanidade que nos trazem a não violência e que nós iremos um pouquinho mais à frente ver. Entramos numa outra parte, e inclusive já foi tema de uma live que eu fiz, que é sobre a questão da paciência. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Fala-se no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vem o subitem, a paciência, que é aquele sentimento que nós precisamos aprender a cultivar, porque nós, no nosso mundo em que nós estamos vivendo hoje, nós estamos muito, como a gente poderia dizer, a nossa vontade, o dinamismo, nós não temos paciência, nós queremos resolver tudo para ontem. Aquilo que é para amanhã, a gente já está pensando hoje como vai ser feito, o que nós temos que... E nós acabamos nos tornando ansiosos. E isso faz mal para o nosso corpo, físico e para o espírito. Então é necessário esse cultivo da paciência, porque ela nos torna brando, ela nos acalma. A paciência, como eu disse, é um objetivo do espírito para atingir a iluminação interior, para que ele tenha paciência, ele tenha calma, ele começar a analisar as situações que momentaneamente está passando e entender que aquilo muitas vezes é necessário para o nosso aprendizado. Mas o que acontece? A gente não aceita, a gente se zanga, a gente fica bravo. E como eu disse nessa live anterior, acho que 2 anteriores a esta, a gente fala, eu perdi a paciência. Mas se vocês lembrarem, eu disse que a gente só perde aquilo que tem. Então, nós temos que começar a cultivar esse sentimento para que ele vá nos preenchendo e nós vamos, assim, com calma, diante das contrariedades, com paciência, né? Para encontrar o caminho certo. Porque a gente precisa ver o lado positivo de certas situações. Agora, nessas passagens de ano, me mandaram no WhatsApp uma mensagem que falava sobre a gratidão e a ingratidão, na qual um irmão escreve que ele passou no ano e só coloca as coisas ruins. E a esposa dele, vendo, refaz essa carta só colocando, diante daqueles fatos que ele havia passado, daquelas situações, as coisas boas. E nós temos que aprender a ver esse lado. Outro dia, conversando lá na reunião de vibração, a gente muitas vezes tem aquela situação de estarmos na casa espírita ou dentro, com os companheiros. Porque o espírito está sofrendo? Não. Como nós vamos ver mais para frente, a questão da resignação, a gente sofre, sim, mas a gente tem que começar a perceber que a vida é bonita, a vida é bela. E parar de ficar nessa coisa, é sofrer. Não, senhor. Nós viemos aqui para sermos felizes, resgatando os nossos débitos, corrigindo as nossas imperfeições, mas buscarmos a felicidade. O espírito não é uma pessoa que sofre, não. O ser humano passa por sofrimento. Passa, mas não só sofre. Porque a gente tem aquela coisa de só olhar o lado ruim da situação. E como a gente vai conquistar a paciência? Nós temos que ter tranquilidade, calma, equilíbrio, para poder agir diante das circunstâncias em que a gente está passando. E não querer resolver os problemas, vamos dizer, futuros, de uma forma estabanada, que é o que nos causa ansiedade, é o que nos faz mal. Porque Jesus nos disse, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
resolva o problema, resolva a situação que você está passando no momento. E deixe o outro problema para depois. Porque senão você está sendo impaciente. E sendo impaciente, você não tem a brandura, a mansetude, você muitas vezes se revolta e atinge muitas vezes aqueles que estão ao nosso lado. E dando prosseguimento, um outro subitem do Evangelho, no qual se fala muito sobre a mansetude, é a obediência e a resignação. Mas obediência e resignação, por que obediência? A gente poderia perguntar. Nós ainda confundimos a doçura como uma negação do sentimento e da vontade. A gente fala, poxa, mas essa questão, a gente tem que ser mansinho, ser doce, ser afável, com o mundo que está à nossa volta, que muitas vezes está nos jogando pedras, está nos colocando em situações difíceis. E nós, muitas vezes, nos revoltamos. É um problema sério no qual, como eu disse anteriormente, nós temos que corrigir. Mas essa obediência não é aquela obediência que a gente conhece, que a gente, quando diz que o filho tem que ser obediente ao pai. Aqui não estou conclamando que se brigue com o pai, não. Mas a obediência ela tem que ser enxergada como um consentimento da razão. Mas por que o consentimento da razão? Nós somos seres com inteligência suficiente, hoje ainda com aprendizado suficiente, para entender que nem todas as situações que nos são colocadas diariamente, nós temos que entrar de cabeça. Dentro da doutrina espírita, eu aprendi, infelizmente, eu acho que às vezes eu não coloco ainda em prática, mas a gente precisa vigiar mais. Eu aprendi que é uma doutrina que se cultiva a razão. Porque o que nos é oferecido, nós temos que parar, analisar, ver. Não é se jogar de cabeça nas situações. Por isso que ela fala, a obediência é o consentimento da razão. Então, dependendo da situação que for colocada, você para, analisa. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Lógico que a opção é nossa. Então, com o uso da razão, aí sim, poxa, essa situação colocada por Kardec, ele tem razão. Então, eu vou seguir. É a obediência ao ensinamento que nos está sendo dado. Porque, de repente, como hoje ocorre aí, infelizmente, nas redes sociais, coloca-se as fake news e nós entramos de cabeça. Nós não paramos para analisar, muitas vezes, a situação que está sendo colocada ali. E aí, lá na frente, diante das nossas atitudes, a gente comete um equívoco, acaba tendo que pagar por ele, e aí fala, olha, Deus não me ajuda. Não, quem não se ajuda é você. Para, pensa, observa, você é um ser inteligente. Nós somos seres inteligentes, dotados de livre-arbítrio. Por isso, nós temos que analisar para saber qual a opção correta de obedecermos. Então, usando a razão. Né? Como a gente fala, chega um sujeito e fala assim, se atira aqui do precipício, você vai se atirar? Não, você vai parar, você vai analisar qual a circunstância, o que ele está falando, se é certo, se é errado, e vai, aí sim, obedecer. E aquilo que eu falei, a resignação, que é o consentimento do coração. Resignação não é passividade, não é abaixar a cabeça. Ai, coitado, eu tenho que continuar. São colocações. A doutrina me ensinou
que tudo que acontece comigo eu tenho que baixar a minha cabeça. Não é isso que a doutrina nos traz. A resignação que a doutrina nos mostra é aquela em que nós estamos com o problema, nós aceitamos aquele problema, só que nós nos levantamos e vamos tentar buscar a solução para ele. Porque obediência, brandura, doçura, afabilidade, ela não é um ato passivo, porque, infelizmente, nós temos ainda no ser humano sujeitos passivos e não pacíficos. Passividade quer dizer não tomar atitude quanto àquilo que está se passando. Então, verifiquem vocês, meus amigos, que Jesus nunca nos disse que fôssemos pacíficos, porque o seu exemplo não foi de passividade. Porque quem é pacífico enfrenta o problema. Jesus deu o exemplo do que passou com pacificidade e não com passividade, porque ele enfrentou junto a Pilatos. Quando questionado, ele respondeu aquilo que tinha que ser respondido. E nós confundimos isso com passividade. Como eu ouvi outro dia de um palestrante, são palavras fortes, mas se a gente analisar, são palavras verdadeiras. Passividade é covardia. Nós não temos que praticar a violência. Não é isso que se fala. A passividade é se aquietar diante daquilo que muitas vezes nos toma conta. Nós, como o uso da razão, nós temos que analisar e tentar, de certa forma, resolver o problema. Porque passividade, ela é uma forma de atuação. Nós não podemos ser covardes na nossa vida. Aqueles que enfrentaram um circo não foram passivos, foram pacíficos. Porque tiveram dentro de si a convicção daquilo que estavam fazendo, acreditando nas palavras do Cristo, nos dando exemplo da pacificidade e não da passividade. Lázaro, quando nos passa através do Evangelho, nos diz, inclusive, que a virtude da nossa geração hoje é intelectual. Porque o nosso vício é a indiferença moral. Porque nós não nos preocupamos com o nosso irmão. Se preocupa muito, aqui eu falo por uma certa vivência. Fala-se em estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, fazer cursos 1000, e não colocamos em prática os ensinamentos do Cristo. Então, muitas vezes, deixamos de lado aquele irmão que está com fome, que está necessitado de uma roupa, que, infelizmente, ainda temos que praticar esse tipo de caridade, porque a desigualdade ainda impera muito no nosso mundo. Nós não ligamos, porque nos tornamos preguiçosos. Não estou dizendo aqui de forma generalizada, porque muitos de nós, eu sei, muitos dos que nos ouvem, trabalham incessantemente, ajudam incessantemente, estudam, que é necessário, estão sempre trabalhando, estão sempre ajudando, seja de uma forma ou de outra. Estão dando a sua parte na sua vida. Então, é necessário que eduquemos mais os nossos filhos para que deixem de lado essa preguiça e se tornem pessoas ativas. Porque aquele que fecha a porta ao entendimento é infeliz de nós, que somos guias da humanidade em marcha. Vamos agir contra a vontade rebelde e, através do sofrimento,
iremos controlá-lo e fazer com que ele nos obedeça. Assim, toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, deverá ceder. Bem-aventurados, portanto, aqueles que são mansos, pois receberão a doçura dos ensinamentos. Lázaro foi bem claro. Então, vamos aprender e botar em prática esses ensinamentos. É necessário que façamos isso. Usando a razão, nos resignando diante de situações menos confortáveis, mas sendo positivistas, indo em frente, nos mexendo, não ficando ociosos. Já que é assim, como diz a brincadeira, né? Já que o mundo dá muitas voltas, eu vou sentar aqui na guia da sarjeta e esperar minha casa passar. Para que eu não tenha o trabalho de ter que me locomover até ela. A mesma coisa na nossa vida. Vamos esperar que o ensinamento venha até nós ou nós vamos buscar? Nós vamos esperar que o trabalho, diante das situações que o mundo atravessa, venham até nós ou nós vamos atrás para tentar ajudar? Então, vamos nos tornar pessoas mais dinâmicas, espíritos mais dinâmicos. Não vamos ser ociosos, né? E outra coisa, que a gente poderia até ter começado, uma vez minha mulher me disse, né? Começa pela cólera, porque aí você já começa da parte ruim e vem para a parte boa. Porque é uma situação que muitos de nós já passou, muitos de nós às vezes passam, e infelizmente tenho certeza que ainda alguns irão passar. Que é uma situação muito desagradável. Porque a cólera, vamos dizer, a definição, ela é uma paixão forte que nos incita contra os que nos ofendem ou indignam. Ódio, raiva, ira, deixar-se dominar pela cólera, sentimento de justiça que se atribui a Deus quando castiga a culpa dos homens, a cólera divina. Vejam bem, a cólera é uma paixão forte que nos incita contra quem nos ofende. Vamos usar, como eu disse, vamos usar a razão. Por que vamos nos possuir de cólera se nós, muitas vezes, analisarmos e nos colocarmos na condição daquele irmão que nos ofendeu? O que ele possa estar passando não justifica, mas ele pode estar passando uma situação difícil na qual, ali no momento, impensadamente, nos ofendeu. Agora, vamos analisar, ofendeu por quê? E nós temos aquela mania de falar assim, nós somos, Deus nos castiga pelas culpas que temos. Não, Deus não nos castiga nada. Deus nos dá o livre-arbítrio que agirmos de acordo com aquilo, com a nossa consciência. Mas também construímos, absorvemos as consequências dos nossos atos. Sermos responsáveis pelos atos que cometemos. A nossa cobrança está dentro da nossa consciência. É o nosso espírito que nos cobra, não é Deus que nos pune. Somos nós mesmos. Porque quando a gente faz alguma coisa de errado, aquilo fica na nossa cabecinha, batendo, martelando. Quando nós agimos nessa situação, nesse ânimo de cólera, de exacerbação, de irritação, quando a gente dá aquela parada, vem aquela cobrança, olha lá o que você fez. Olha a atitude que você tomou contra aquele seu irmão. Aí vem o sentimento de culpa. Fala, por que que eu fiz isso? Por que que eu deixei fugir de mim a afabilidade, a doçura, a compreensão para com o nosso irmão?
Por isso, Jesus veio nos trazer essas palavras maravilhosas: bem-aventurados os mansos e pacíficos. A cólera é o orgulho, que nós somos orgulhosos, nós não aceitamos as colocações que nos são feitas. A gente não aceita. A pessoa vem nos ajudar e nós, orgulhosos, nos achando superiores àquela situação ou àquela pessoa, nós nos incomodamos. Nós não aceitamos aquela ajuda ou aquela colocação. E aí disparamos a metralhadora nas nossas mãos. Então, vamos começar a olhar dentro de nós para ver onde está a sangue frio, usando a razão, para ver por que nós nos deixamos envolver pela cólera. Aquela situação. Nós vamos nos deparar com o orgulho ferido. Aquela pessoa falou uma coisa para mim, eu não sou assim, eu não aceito. Mas você parou para pensar? Você parou para ver? Com calma, com paciência. Então, aí até fala aqui no texto, até as impaciências se originam de contrariedades. Quando nós somos questionados, a gente se torna impaciente e acaba soltando os cachorros, como a gente fala por aí, em cima dos nossos irmãos. E ainda tem uma situação que foi colocada uma vez, quando falei sobre esse tema, que se nós pudéssemos ver, se nós, por exemplo, saíssemos do nosso corpo e estivéssemos assistindo aquela atuação nossa com cólera, com raiva, com ódio, nós teríamos, como inclusive cita o Evangelho, nós teríamos duas visões. Ou nos assustaríamos de ver o monstro que nós viramos, ou nos acharíamos ridículos diante daquela situação que poderia ser resolvida de uma forma totalmente oposta, não utilizando a cólera. O nervosismo, a gritaria, não leva a nada. Eu sei, a gente comenta, ainda somos seres imperfeitos. Agora a gente precisa começar a deixar de colocar a culpa na nossa imperfeição e modificar. Não é da noite para o dia, a gente sabe disso. É um treinamento diário, como a paciência, como a afabilidade, a doçura, é a modificação, é a corrigenda dos nossos defeitos. É a hora que a gente senta para descansar no sono e entra em contato com o nosso pai e pergunta: o que será que eu fiz de bom hoje? O que será que eu fiz de ruim? Corrigir, melhorar. E a gente ainda está muito apegado às nossas mazelas. Que vira e mexe a gente sempre dá um escorregão, né? A gente cai. Mas levanta com fé, porque nós somos espíritos eternos. Nós vamos passar por tudo e vamos lá para frente. Só depende da gente. Sem contar também que a cólera, ela não faz só mal ao nosso psiquismo, não, ela faz mais mal ao nosso corpo humano, a nossa parte material. Porque estudos dizem que quando nós entramos no estado de cólera, ele libera inúmeras toxinas que prejudicam o fígado, vesícula, ataca o estômago. Tanto é que, muitas vezes, já vi muitas vezes, a pessoa passa por aquele nervoso e depois fica, estou mal, meu estômago, adquire uma úlcera, tem danos no nosso organismo. Procuremos usar um pouquinho mais de treino de paciência para as questões que não nos agrada, com aquele irmão que está ali ao nosso lado, em vez de estar ajudando, quer nos prejudicar. Enxerguemos ele como um irmão que está com uma doença, que está com um problema.
Porque quando nós estamos, nós queremos que os outros nos enxerguem dessa forma. Poxa, falei mal, fiz isso, mas eu estava passando por uma dificuldade, eu estava passando por um problema, e eu acabei descarregando naquele coitado. Inverte a situação. Coloque-se no lugar do outro. Então, vamos começar a nos cuidar nesses momentos, nesses sentimentos que nos possuem muitas vezes. Vamos elevar o pensamento, faça uma prece, peça ao nosso Pai, a Jesus, que possamos nos compenetrar, que possamos ter paciência, que possamos ter equilíbrio nos momentos mais difíceis. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da paciência, a sua lei, a lei de amor. Graças a Deus, eu tenho, assim, pelos 60 aninhos que eu tenho aqui, nunca vi uma guerra mundial, graças a Deus, de eu ter visto do outro lado. Mas hoje já se faz mais difícil. Existe ainda, infelizmente existe. Mas passamos por um período muito grande em a qual ela não se desenvolveu. Houveram coisas pontuais. Mas, quer dizer, a humanidade parece que está começando a evoluir. Lógico, falta muita coisa. Essa brandura é muito maior do que está por aí. E não foi só Jesus que nos trouxe, ele nos enviou vários exemplos, aos quais eu vou citar alguns, se vocês me permitem, até o adiantado da hora. Uma pessoa na qual, aí a gente vai entrar lá no termo da violência, e que veio ao mundo, emissário do nosso Pai, nos ensinar sobre a não violência. É uma pessoa que cada vez que eu vejo, que eu escuto, que eu leio, me apaixono mais pela sua atitude. Gostaria de ser como ele, mas está muito longe. É esse senhorzinho aqui, Mahatma Gandhi. Conseguiu inverter um império sem levantar uma arma. E as histórias contam de passagens de Gandhi. Uma delas, eu vi na palestra do Raul Teixeira, que ele fala que ele ia para uma explanação, acompanhado das suas sobrinhas, e o amigo dele era delegado, e colocou uma arma. E ele disse, por que o senhor está fazendo isso? Não, mas eu preciso te proteger, você sabe que a situação na Índia é muito perigosa. E ele disse, como eu posso ir falar para o povo sobre a não violência se eu estou com você com uma arma? Que exemplo eu estarei dando a essas pessoas que irão lá para me escutar? E assim acontece, o amigo deixa a arma e eles vão para esse comício. E lá, infelizmente, um irmão desequilibrado chama por ele, e quando Gandhi olha para trás, ele descarrega a arma e Gandhi desencarna. Mas mesmo assim, como diz a história que eu ouvi, em vez dele blasfemar contra aquele irmão, ele diz, ó Pai, como Cristo nos disse, perdoa, eles não sabem o que fazem. Uma pessoa muito inteligente, ele era advogado, e ele fala aqui nessa frase que a gente precisa muitas vezes aplicar para os nossos filhos. Um não dito com convicção é melhor e mais importante do que um se dito meramente para agradar, ou pior ainda, para evitar complicações. Fantástico esse homem. Existem histórias dele que, assim, a gente tem que tomar como exemplo. Outro que também eu assisti e vendo numa palestra é Abraham Lincoln, que nos conta algumas passagens
ele ouvia uma senhora, uma médium, que ele era muito chegado dessas coisas sobre mediunidade à época dele. É uma coisa que acho que muitas vezes as pessoas desconhecem. E ele ouviu uma médium e disse que ele só teria condições de governar se abolisse a escravatura. E foi o que ele fez. E, infelizmente, irmãos escravocratas, na época, um irmão tirou a vida dele. Mas era uma pessoa inteligentíssima, boníssima. Um defeito em questões da guerra que surgiu, mas dentro da sua capacidade de condução, conseguiu dar a liberdade aos nossos irmãos negros nos Estados Unidos. Uma outra pessoa fantástica, essa eu há pouco tempo estava passando um canal e estava passando as cartas de Madre Teresa, e já estavam, infelizmente, um pouco além da metade do filme, mas é uma coisa muito interessante, que mostra a vida dela através das cartas que ela escrevia para um superior dela, amigo, mostrando as dificuldades no qual ela passava para poder trabalhar para os pobres. Mansa, pacífica. Uma trabalhadora ao qual o Papa, na época, o seu superior havia escrito que ela queria fazer o trabalho junto à periferia da Índia, onde lá existiam pessoas que estavam morrendo, e ela foi ajudar muitos a terem uma morte digna. E ela escreve pedindo autorização, porque ela era uma professora, para que ela pudesse trabalhar, e o Papa lhe concede, dizendo que ela poderia trabalhar para Jesus em outros locais, como ela gostaria de estar fazendo. Ela não precisaria ficar no noviciado, mas desenvolver o trabalho do Cristo junto aos mais necessitados. E ela monta um local de atendimento, e depois o seu exemplo é seguido por vários locais no mundo. E essa senhora, branda e pacífica, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Por ajudar tantos que necessitavam, vejam bem, de uma morte digna. Pessoas que eram largadas no lixão da cidade. De filhos que largavam seus pais idosos para lá morrerem. É forte? Sim. Mas a gente tem que entender e ver as atitudes que passaram para que sigamos o exemplo, porque nós temos muitos que estão aí precisando da nossa ajuda e muitas vezes nós ficamos no conforto de nosso lar. E eu me coloco nessa situação. E ela, quando recebe o Prêmio Nobel da Paz, é questionada por um jornalista, pergunta a ela se esse trabalho que ela e as suas colegas, suas irmãs desenvolviam, não era apenas uma gota d'água no oceano. E ela, branda e pacífica, lhe responde que ela sabe que o trabalho dela é uma gota d'água no oceano, mas que sem ele o oceano seria menor. Se todos nós pudéssemos enxergar, estaríamos junto dela trabalhando. E findando, a gente conhece esse senhorzinho que nos trouxe tantos ensinamentos através da literatura, através do conhecimento, que não se eximia de trabalhar, como disse numa história que eu assisti da palestra do Raul, com a permissão de chamá-lo de Raul Teixeira, que ele fala que com o Divaldo eles estavam uma vez trabalhando com o Chico, e o Chico trabalhava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, deitava, dormia, 6 horas e já estava de pé de novo.
E eles falam, olha, tem que ter muita força para trabalhar com esse homem. Manso, pacífico, seguindo os ensinamentos do Cristo, nas suas bem-aventuranças, que nos traz passado, ontem o passado, amanhã o futuro, hoje agora. Ontem foi, amanhã será, hoje é. Ontem experiência adquirida. Amanhã, novas lutas. Hoje, porém, a nossa hora é fazer e construir. Mansos e pacíficos. Eu espero de coração. E a gente poderia falar muito mais sobre o assunto. Mas a hora já se faz até adiantada, até passei da hora, peço perdão a vocês, porque a gente acaba se empolgando. E venho aqui trazer, finalizando, as palavras do Dalai Lama. Desenvolver força, coragem e paz interior demanda tempo. Não espere resultados rápidos e imediatos sob o pretexto de que decidiu mudar. Cada ação que você executa permite que essa decisão se torne efetiva dentro do seu coração. A mudança tem que ser contínua, mas não adianta que a gente não muda da noite para o dia. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Que possamos seguir esses ensinamentos que o Cristo nos trouxe no Sermão da Montanha. Que eles possam não só fazer parte do nosso dia a dia, mas da nossa eternidade. Muito obrigado a todos. Um excelente domingo, um excelente mês, um excelente ano, apesar da nossa pandemia. Mas são ensinamentos que precisamos aprender, e às vezes de forma dolorosa. Mas vamos nos cuidar. Sigamos as orientações dos médicos, dos cientistas. Eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer a Valéria, eu quero agradecer a Nani, que vocês não têm ideia do que foi o início disso aqui, o meu computador não estava funcionando, então a gente passa também os perrengues dessa live. Eu quero agradecer a todos vocês e rogar a Jesus que possa nos envolver sempre com seu amor, com seu carinho, com sua doçura. Que Deus nos abençoe a todos, nos proporcionando uma semana cheia de luz, de amor e de carinho. Que Ele nos ampare sempre nessa caminhada em que estamos tentando corrigir os nossos erros. Apliquemos a brandura e a passividade. Pacificidade, perdão, para com todos nós, para com todos os nossos irmãos. Bom domingo, uma ótima semana. Nani, obrigado de novo. Valéria, muito obrigado. A todos vocês, internautas, muito obrigado por mais um domingo. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.